Shabbat Shalom, amigos e amigas, ouvintes da Kehillat Shemini Israel. Hoje, a Sinagoga Kehillat Shemini Israel apresenta os estudos aprofundados sobre a Parashá, ou seja, a porção da Torá denominada Ekev. Ekev é a Parashá de número 46 do ano de 5.784. Essa porção da Torá se encontra em Devarim, ou seja, Deuteronômio, capítulo 7, verso 12, e vai até o capítulo 11, verso 25. Vamos direto ao ponto que está acontecendo, que está sendo relatado na Parashá, na porção da Torá Ekev. O nome da Parashá Ekev significa por causa ou pois que. E é encontrada em Devarim, Deuteronômio capítulo 7, verso 12. Na Parashá Ekev, Moisés continua seu discurso de encerramento aos filhos de Israel, prometendo-lhes que, se cumprirem os mandamentos, ou seja, as mitzvot da Torá, eles prosperarão na terra que estão prestes a conquistar e se estabelecerão de acordo com a promessa de Deus aos seus antepassados. Moisés também aproveita a oportunidade e repreende o povo por suas falhas. E essa repreensão de Moisés é direcionada à primeira geração do povo. E Moisés faz essa repreensão relembrando a adoração ao bezerro de ouro, a rebelião de Coré, ou seja, de Korah, o Hatat, ou seja, o pecado dos espiões dos Meragelim, a raiva que sentiram do Eterno em Taverá, Massá e Kivrot Hatavá, ou seja, os túmulos da luxúria. E Moisés complementa dizendo: vocês têm acreditado que estão tentando se rebelar contra o Eterno, diz a eles, desde o dia em que eu os conheci. Mas, continuando seu discurso, Moisés também fala do perdão do Eterno aos pecados deles e menciona também as segundas tábuas que o Eterno inscreveu e deu a eles após o arrependimento. Moisés também lembra o povo dos 40 anos passados no deserto, durante os quais Deus os sustentou com o man, ou seja, o maná diário que caiu do céu. E Moisés explica que aquilo foi para ensiná-los que nem só de pão vive o homem, mas da palavra da boca de Deus viverá o homem. Moisés também descreve a terra em que eles estão prestes a entrar como uma terra que mana leite e mel, abençoada com as 7 espécies, ou seja, trigo, cevada, videiras, figos, romãs, azeite de oliva e tâmaras. E também Moisés diz que o lugar para onde estão indo é o foco da providência de Deus em seu mundo. E ele, Moisés, lhes ordena que destruam os ídolos dos antigos senhores da terra e que tomem cuidado para que não se tornem arrogantes e comecem a acreditar que o meu poder e a força de minha mão me trouxeram essa riqueza. Repetindo, o meu poder e a força de minha mão me trouxeram essa riqueza. Aqui um parênteses, esse é o principal pensamento daqueles que abandonam o reconhecimento da soberania divina em suas vidas. Lembrando que a soberania divina jamais abandona a pessoa. Continuando, uma passagem importante em nossa Parashá, na Parashá Ekev, é o 2º capítulo do Shema, que repete as mitzvot, ou seja, os mandamentos fundamentais enumerados no 1º capítulo do Shema, e descreve também as benevolências do Eterno para aqueles que cumprem os mandamentos do Eterno, e os resultados adversos como fome e exílio para aqueles que negligenciam os mandamentos do Eterno. Esta Parashá também é a fonte da obrigação da oração, e inclui uma referência à ressurreição dos mortos na era messiânica. Vamos então, amigos, à primeira parte do nosso estudo, cujo título é Fiel no pouco e fiel no muito. Antes, porém, de mergulharmos nas profundidades da Parashá Ekev, precisamos explicar as bases criacionais do homem e do mundo. Por que o mundo funciona da maneira que funciona? Acontece que o Eterno, o Deus de Israel, estabelece desde a primeira porção da Torá e também estabelece nas demais literaturas hebraicas e textos rabínicos os pilares e as colunas da criação. Isto é, de acordo com o Midrash, antes de criar o universo, o Eterno construiu 7 conceitos que permeiam toda a Bíblia, toda a nossa existência. O primeiro conceito é a Torá, ou seja, a lei divina. Afinal, o mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá, ou seja, a lei divina, e cumprir os seus ditames. Segundo conceito, Teshuvá. A Teshuvá é o retorno ao Eterno, é o arrependimento genuíno, a conversão genuína. E a Teshuvá, o retorno ao Eterno, foi concebido para manter a existência do mundo. Afinal, o mundo sem Teshuvá pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo do Eterno. Terceiro conceito, Gan Eden. O Gan Eden foi concebido a fim de assegurar um benefício para os justos, os íntegros, os retos. O Gan Eden é o paraíso. Quarto conceito, Gehinnom, que é o local de sofrimento e penitência, vulgarmente conhecido aqui como inferno. O Gehinnom, local de penitência, foi concebido a fim de dar castigo ao malvado. Quinto conceito, Kissi Hakavod, o trono de glória. O trono de glória foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a Kavod, ou seja, a glória do Eterno. Sexto conceito, o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash é o lugar onde a Shekhinah, ou seja, a divina presença, repousava permanentemente. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, ou seja, a casa do definido, o templo específico, foi concebido como uma condição para a criação. Sétimo conceito, o nome do Mashiach. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach,
E esta época é conhecida como a Era Messiânica e como Olam Rabá, ou seja, o mundo vindouro. Assim sendo, o nome do Mashiach, do Messias, deveria ser estabelecido antes da iniciação de todas as coisas, conforme está registrado em Mishlei Provérbios, capítulo 8. E a referência, amigos, deste padrão está na literatura El Midrash Disse e também está presente no comentário Por que Deus Criou a Luz, que está na página 5 do Humash Gutnik, da editora Mayanot. Basta você digitar no Google Humash Gutnik, editora Mayanot, e você vai ver uma obra de 5 volumes comentando sobre cada livro da Torá, de Bereshit a Devarim, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio. Estas 7 criações, estes 7 conceitos em particular, são vitais, indispensáveis para a humanidade. Portanto, foram concebidos antes da criação. E estes 7 conceitos representam a base estrutural do roteiro do nosso mundo. Assim sendo, amigos, vamos agora aos comentários do livro A Torá de Moshe, que é um Humash, ou seja, uma edição da Torá da nossa editora Sefer. Aliás, da editora Sefer. O comentário está na página 528. E essa página 528 contém os comentários sobre Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 12. Sobre esta obra, basta você digitar no Google A Torá de Moisés e você vai se deparar com um livro de capa azul e letras prateadas da editora Sefer. Vamos então à página 528 dessa obra, que contém os comentários sobre Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 12. E será, pois, que, se ouvindo estes juízos, a palavra ekev em hebraico, que significa neste versículo por causa ou pois que, tem uma grande semelhança com a palavra akev, cuja tradução é calcanhar do pé. Segundo o Midrash Alkut, página 846, aliás, capítulo 846, se guardarmos os preceitos que nos parecem insignificantes e aos quais pisamos, por assim dizer, com os calcanhares, o Eterno nosso Deus também guardará a aliança e a bondade prometida sob juramento aos nossos pais. Cumprindo com os deveres mínimos e elementares, aqueles que consideramos de pouca importância e que por isso, eventualmente, negligenciamos e os pisamos com os nossos pés, Deus nos protegerá, pois a experiência tem demonstrado que uma pequena falta é seguida muitas vezes por outra falta ainda maior. Ou seja, um hatat, um pecado venial, precede sempre outro pecado imperdoável, e de queda em queda cai-se finalmente no abismo. Ainda comentando sobre Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Se os guardares e os cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti aliança. Toda esta paraxá é uma vibrante e veemente alocução de Moisés, explicação de Moisés ao povo de Israel. Em todo esse fervoroso discurso, Moisés acentua a relação existente entre a Torá, ou seja, entre a lei divina, como doutrina de vida e o estilo de viver da Torá do povo de Israel, entre a felicidade humana e as boas ações, entre a obediência aos ensinamentos da Torá, da lei divina, como guia de regra da vida do povo de Israel. Moshe também enfatiza a importância de se recusar a estar inerte e improdutivo. Sobre esta última questão, sobre a importância de nos atermos aos mandamentos, à lei divina, ao Eterno, sem estarmos inertes, vamos a Irmiyahu Jeremias, capítulo 32, verso 1 ao verso 14. Vamos utilizar a Bíblia Judaica completa por David Stern. A página em questão é a página 644 e vamos ler Irmiyahu Jeremias, capítulo 32, verso 1 ao 14. Esta é a palavra que veio a Irmiyahu, ou seja, Jeremias, da parte do Eterno, no 10º ano de Tzidkiyahu, o rei de Yehudá, o rei de Judá, que foi o 18º ano de Nebuchadnezzar, ou seja, Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei de Bavel, ou seja, o exército do rei de Babilônia, sitiava Jerusalém, e Jeremias, o navio, o profeta, estava aprisionado no quartel dos guardas, anexo ao palácio do rei de Yehudá, onde Tzidkiyahu, o rei de Yehudá, o rei de Judá, o tinha aprisionado depois de acusá-lo, dizendo: como você ousa profetizar que o Eterno diz: entregarei esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a capturará. E Tzidkiyahu, o rei de Judá, não escapará dos Casdim, mas certamente será entregue ao rei de Bavel, ao rei de Babilônia, o qual se dirigirá a ele face a face, dizendo, olho no olho, o qual se dirigirá a ele face a face, olho no olho, e levará Tzidkiyahu à Babilônia, onde ele ficará até que me lembre dele, diz o Eterno. E mesmo que você combata os Casdim, os caldeus, você fracassará. E em meio a este cenário de guerra, amigos, onde a cidade de Jerusalém era sitiada pelo inimigo, pelo rei de Babilônia, onde havia privação, medo do futuro, incerteza, o Eterno, ele ordena a Irmiyahu e Jeremias o seguinte, no capítulo 6. Jeremias disse, esta palavra do Eterno veio a mim. Hanamiel, o filho de seu tio Shalom,
se aproximará de você e dirá: compre o meu campo em Anatot, e você tem o direito do parente mais próximo de redimi-lo, então compre-o. Conforme o Eterno tinha dito, o meu primo Hanamiel veio a mim no quartel dos guardas e disse, ou seja, o primo dele foi encontrá-lo na prisão, e disse: por favor, compre o meu campo em Anatot, no território de Binyamin, ou seja, de Benjamim, da tribo de Benjamim, porque você o herdará e tem o direito do parente mais próximo de redimi-lo. Então, compre-o para si. Então, tive eu, Jeremias, a certeza de que esta era a palavra do Eterno. Assim comprei o campo em Anatot, que pertenceu ao meu primo Hanamiel, e pesei o dinheiro para ele, 17 peças de prata. Assinei o contrato de compra, selei-o, chamei testemunhas e pesei o dinheiro para ele em uma balança. Tomei o contrato de compra, tanto a cópia selada, com os termos e condições, quanto a cópia não selada, e dei o contrato de compra a Baruch, o filho de Neriá, filho de Mahá-Seiá, na presença do meu primo Hanamiel, das testemunhas que tinham assinado o contrato de compra, e do povo de Judá, que estava sentado próximo ao quartel dos guardas. E na presença deles, instruí Baruch, como segue: eis o que o Eterno, Adonai Tsevaot, o Senhor das hostes, o Deus de Israel, diz: tome estes contratos, tanto a cópia selada quanto a não selada, e ponham-os em um jarro de barro, de modo que eles fiquem preservados por um longo tempo. Nesse texto, amigos, que acabamos de ler, podemos aprender muitas coisas sobre a estrutura política de Israel, sobre como eram celebrados contratos de compra e venda, sobre a civilidade que permeava as comunicações, porque existem pessoas que, quando se deparam com certos textos da Escritura, certos elementos do povo de Israel, tendem a acreditar, de maneira equivocada, que a Escritura está lidando com pessoas não civilizadas, com uma baderna generalizada, com bárbaros que não tinham noção do certo e do errado, da esquerda e da direita. E neste pensamento equivocado, as pessoas taxam a Escritura, as pessoas, as culturas que são ali representadas, como culturas de selvagens. E isso é um grande erro. Esse comportamento equivocado, inclusive, é percebido muitas das vezes no cinema, por exemplo, quando a sétima arte se propõe a retratar a realidade bíblica. E vemos, na verdade, comportamentos e ações similares, na verdade, às vezes até mais avançadas do que as nossas da modernidade. E ainda falando sobre o profeta Jeremias, sobre o Navi Irmiyahu, assim como aconteceu a Jeremias, acontece também a nós. É preciso aprender a escutar a voz do Eterno em meio a calamidades. O que a gente acabou de ler é uma situação onde um homem estava preso porque ele levou uma mensagem ao rei, uma mensagem do Eterno ao rei, enquanto a cidade estava sitiada pelos inimigos. E em meio a tudo isso, um primo, um parente dele, se aproxima pedindo para que ele compre um terreno. E ele celebra um contrato à vista dos guardas e do povo de Judá. E assim como aconteceu com Jeremias, é preciso que cada um de nós aprenda a escutar a voz do Eterno em meio à calamidade. Não basta ter um olhar muito crítico para percebermos que o mundo está desabando, a economia está ruindo, o clima na Terra está cada vez pior, as catástrofes naturais estão cada vez mais presentes, o mundo pega fogo. Hoje no Brasil, literalmente. Os perversos se multiplicam e pioram o mundo 24 horas por dia. Porém, nada disso altera nossas responsabilidades. Não podemos esquecer que um pequeno raio de luz pode iluminar uma sala que antes estava toda escura. É através do trabalho constante dos filhos da luz, dos Beneior, dos eleitos do Eterno, que vamos apressar a segunda vinda do Mashiach e a instauração da era messiânica. Apesar desta fase que a humanidade atravessa, o Eterno, ele se compadece e ele cuida, com misericórdia, faz a manutenção da obra de suas mãos. O mundo, apesar deste cenário, não está abandonado. Deus não nos abandonou. A calamidade existe numa medida certa. Ela não subsistirá para sempre. Ela atingirá o seu propósito e durante esse ciclo, durante esse percurso, trabalharemos e alcançaremos dias melhores. Ainda sobre essa questão, nos diz o Mashiach Yeshua em Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Repetindo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus, o Malchut Hashamayim, é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra.
Nesse contexto, amigos, duas palavras, duas expressões, dois conceitos saltam aos nossos olhos, que seria tesouro oculto e boas pérolas. Estas duas expressões apontam para algo precioso que estava oculto, mas no tempo oportuno é reconhecido e guardado. O tesouro estava para o homem e a pérola preciosa o encontraria também. Ou seja, contextualizando, os eleitos são sempre alcançados pelo Eterno com conteúdos de qualidade, para que os eleitos possam cumprir sua jornada e sua missão como se deve. Este é o verdadeiro tesouro da vida de um homem, a sabedoria, a forma adequada de conduzir sua vida e de auxiliar seu próximo. Durante essa jornada, eventualmente, ele pode ter bens materiais ou não ter bens materiais. Podem faltar todos os recursos, menos os recursos emocionais, menos a instrução divina, que é o verdadeiro tesouro da vida do eleito, do Filho da Luz. Isso, amigos, nos leva à parte 2 do nosso estudo, cujo título é Saindo da Ilha da Fantasia. Toda a repreensão e direcionamento que Moisés dava ao povo tinha como objetivo fazer o povo acordar para a vida. Tinha como objetivo fazer o povo entender e trabalhar dentro da realidade da maneira correta. Vamos ler agora alguns versículos para que possamos entender melhor esta questão segundo as Escrituras, segundo o padrão das Escrituras. O primeiro texto está em Melachim Aleph, ou seja, 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então, Elias, se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês estarão pulando entre duas ideias, saltando entre duas ideias, cocheando entre duas ideias? Se o Eterno é Deus, sigam-no. E se Baal, sigam-no. E o povo não lhe respondeu uma palavra. Sobre esse versículo, Rav Rashi, o grande investigador da Torá, nos diz o seguinte: quando o texto diz duas ideias, dois pensamentos, ele está apontando para uma realidade que o povo não sabia decidir quem era Deus. E quando o texto diz, e se Baal é Deus, ide após ele. É a explicação de Rashi. E quando o texto diz, o povo não lhe respondeu uma palavra, comenta Rashi o seguinte, que o povo não respondeu nenhuma palavra para Elias, porque ele não sabia distinguir. Ele guardava dúvidas. Guardava dentro de si questões inconclusas, mal resolvidas sobre a realidade e sobre quem o Eterno era. Continuando, o próximo texto está em Irmiyahu, Jeremias, capítulo 23, verso 23. Acaso sou eu Deus apenas de perto? Diz o Eterno, o Adon. E não também seria de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos? De modo que eu não o veja? Diz o Eterno. Porventura não encho eu os céus e a terra? Não é o Eterno quem preenche os céus e a terra com todas as situações, com todas as questões, com todos os materiais, com todas as vidas, as almas, com todos os níveis de consciência? Em outras palavras, não existem esconderijos do Eterno. A pessoa não pode se esconder do Eterno. A pessoa não pode se esconder da soberania do Eterno. A pessoa não pode se esconder do alcance do planejamento do Eterno. Observemos um aspecto desse planejamento que está em Romanos capítulo 11, verso 32, ou seja, carta de Shaul HaShaliach, de Paulo emissário, aos Netzarim, aos nazarenos que viviam em Roma. Capítulo 11, verso 32. Porque Deus, o Eterno, encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Esta palavra encerrou, no original, no grego, é sinekleisen, que significa encarcerou, fechou, criou uma ligação. E isso nos demonstra, isso significa que o hatat, ou seja, o pecado, já é previsto. Nada pode nos separar do amor de Deus. O pecado, ele não derruba o eleito de maneira fatalística. Conforme diria Shlomo HaMelech, o rei Salomão, 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará. Todos os erros, todos os percalços, todas as adversidades, todos os hatatim, todos os pecados na vida do eleito, na vida do Bneior, na vida do Filho da Luz, cumprirão seu propósito de aperfeiçoamento. O Filho da Luz, quando erra, reconhece a sua pequenez, o seu estado miserável diante do Eterno, diante da lei divina, e após esse reconhecimento, ele passa, com a ajuda do Eterno, a produzir frutos de arrependimento genuíno. Ou seja, ele confessa e deixa os hatatim. E para que ele saiba o que é um hatatim, um hatat, um pecado, ele precisa estar atrelado, ligado à Escritura. É a Escritura, é a Torá, é a lei divina, são os mandamentos que vão caracterizar aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser evitado de fazer. E isso dá uma situada no Filho da Luz em relação à sua missão e em relação ao formato da realidade, conforme também está registrado em Romanos, carta de Shaul HaShaliach,
aos Netzarim que viviam em Roma, capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram, todos cometeram Hatat, e destituídos estão da Kavod, da glória do Eterno, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela sua bondade, pela sua ren e pela redenção que há no Mashiach Yeshua. E estas, amigos, são as informações, as referências, as contextualizações da Escritura que situam o Bineior, o Filho da Luz, o eleito do Eterno. Situam em que sentido? A respeito da condição do homem diante do Eterno. Também situa o Bineior, o Filho da Luz, a respeito das suas responsabilidades, que, no nosso contexto, se referem a distinguir as situações, a distinguir entre o bem e o mal, entre o adverso e o favorável. E também sobre a responsabilidade de procurar saber quem é o Eterno, como o Eterno se apresenta ao homem. Muitas das confusões em relação às Escrituras, em relação à soberania divina, em relação ao Eterno, nascem justamente dessas concepções mal formadas, dessas opiniões mal trabalhadas a respeito da realidade do Olam Hazé, do mundo presente. E a essa altura poderíamos dizer, acho que entendi, esse é o padrão da Escritura. Mas quem seriam aqueles que estão na ilha da fantasia? São pessoas que, de maneira insistente, mesmo tendo se deparado com certos conceitos da Escritura, insistem em frases mal colocadas, em concepções mal colocadas, em ideias e pensamentos que a Escritura não aprova. Como, por exemplo, sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que aconteço. O controle da minha vida está estritamente nas minhas mãos. Se eu passei no concurso, foi porque eu estudei. Se eu entrei naquele trabalho, foi porque eu era competente. O controle da minha vida está nas minhas mãos. E o Eterno observa de longe a minha história. Passivo. Ele permite uma coisa, não permite outra, mas sou eu que estou no controle. Vive na ilha da fantasia aquelas pessoas que prezam por uma privacidade fantasiosa. Não, o Eterno não pode ser soberano a este nível porque eu preciso de privacidade. Eu mereço tais coisas, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa. Deus há de me poupar e me salvar no dia da calamidade. Por quê? Porque supostamente eu tenho méritos, porque eu sou merecedor. Eu faço o que eu quiser, eu tenho livre arbítrio, eu tenho liberdade. E assim, temos mais um morador da Ilha da Fantasia, mas Shalom, que o Eterno nos ajude. Também existem perfis que acreditam que não devem nada ao próximo, nem a Deus. Geralmente dizem o seguinte, só Deus pode me julgar. Acha que não deve explicação a ninguém, acha que não deve tratar bem ninguém. Isso tudo faz parte de uma visão mal trabalhada e infantil, que muitas pessoas, grupos, instituições construíram sobre o Eterno. O Eterno é totalmente outro em relação ao que geralmente nos apresentam. Ele é, de fato, sem sombra de dúvidas, soberano, em todos os sentidos, de todas as formas. Deus não recolhe conselhos com a humanidade antes de arquitetar um decreto. E nessa segunda parte, somos capazes de visualizar a maneira adequada de manter o pé no chão. Também entendemos porque muitos se mudam para a ilha da fantasia, porque julgam que é mais fácil lidar com a realidade, diluindo a realidade, enganando-se a si mesmos. Existe uma piada, um meme na internet, que diz o seguinte, poxa, justo na minha vez, o mundo está do jeito que está. Não consigo financiar uma casa, um carro, guerra geopolítica daqui, guerra geopolítica acolá, temperaturas absurdas, a inflação destruindo o poder de compra. Não sei se eu vou conseguir criar um filho, não sei se eu vou dar conta de mim mesmo. Sim, justo na sua vez, o mundo está do jeito que está, por quê? Porque esse é o momento de cada um fazer a parte que lhe compete, ou seja, de dar o melhor de si. Conforme disse Eliyahu há muito tempo atrás, essas palavras ecoam até hoje. Se o Eterno é Deus, sigam-no. E se é Baal, sigam-no. Ou seja, se você acredita que o Eterno é um, se você acredita que o Eterno é soberano, siga-no. Siga-o. Se você acredita que a idolatria é maior do que o Eterno, siga a idolatria. E cada um assim fará a sua parte neste grande drama cósmico do Olam Hazé. Esse comentário nos leva à terceira parte do nosso estudo. Se não eu, quem? Se não hoje, quando? Vamos agora, nesta terceira parte, aos comentários do livro A Torá de Moshe, que é um Humash, ou seja, uma edição da Torá da editora Sefer. O comentário em questão está na página 529, e essa página contém os comentários sobre Devarim, Deuteronômio capítulo 8, verso 1.
e diz o seguinte: todo o mandamento que eu te ordeno hoje. Em muitos pontos, a escritura distinta, ou seja, a Torá, os mandamentos, o Tanar, as sagradas escrituras, ou seja, as escrituras específicas, acrescenta a palavra Hayom, que quer dizer hoje, quando fala a respeito do cumprimento dos mandamentos, apesar destes já terem sido ditados há muito tempo. Desta forma, a Torá nos quer dizer que devemos considerar estes mandamentos como se nos fossem dados hoje mesmo. As mitzvot, ou seja, os mandamentos, não devem ser considerados como uma coisa do passado, como uma coisa retrógrada, como uma coisa ultrapassada, mas algo do presente e do porvir. Há quem considere a Torá, ou seja, a lei divina, como sendo um patrimônio antiquado. Por isso mesmo, Moisés recomenda aos israelitas, ao povo de Israel, considerarem estes preceitos como novos e atuais, como se os tivessem ouvido hoje. De certo modo, nos encontramos hoje diante de um fenômeno digno de ser analisado. Existe um verdadeiro movimento de techuvá, um verdadeiro movimento de retorno ao eterno, um movimento de retorno à cultura da Torá, um movimento de retorno à cultura do povo de Israel, mas um retorno que só leva em conta o passado e cuja causa é um certo romantismo ou nostalgia da herança dos nossos pais. Porém, segundo a Torá, as mitzvot, os mandamentos, não têm um sentido nostálgico, mas eminentemente prático do dia a dia. Neste aspecto, o Midrash, o que é o Midrash, pessoal? É a literatura dos nossos sábios, do povo de Israel, que procura explicar as profundidades da Escritura através de parábolas. Neste aspecto, o Midrash comenta o versículo em Devarim, Deuteronômio capítulo 33, verso 4, onde lemos: a lei divina, ou seja, a Torá, que nos ordenou Moisés, herança é para a congregação de Yaakov, de Jacó, dizendo: não leias herança, morachá, mas sim noiva, meorassá. Nesta observação está refletida a ideia antes exposta. Não leias herança quer dizer, não te dirijas à Torá, a lei divina, como quem se dirige a um patrimônio do passado, que lhe havia sido entregue de maneira mecânica, formal, mas sim, entenda como noiva, dirija-se a ela como quem se dirige à sua noiva amada. O tempo de agirmos, amigos, é agora, é hoje. Não podemos nos comportar somente como filosemitas. Temos que aproveitar os recursos que o Eterno nos dá, devolvendo o maior valor possível ao Olam Hazé, ou seja, ao mundo presente. O que é um filosemita? É uma pessoa que tem um determinado grau de apreço, de amor ao povo de Israel, à cultura, mas não está imersa nos demais aspectos da cultura do povo, da vivência real do povo, do dia a dia do povo. Sobre essa questão, vamos a alguns versículos das Escrituras, e o primeiro está em Mishlei Provérbios, capítulo 27, verso 29. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Próximo texto, Provérbios, Mishlei, capítulo 3, verso 27. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para te dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Próximo texto, Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, verso 11. Onde lemos: pois nunca cessará o pobre, ou seja, o Ebion, no original, necessitado, nunca cessará o pobre, o necessitado do meio da terra, pelo que te ordeno dizendo: amplamente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado. Aqui, amigos, neste texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, há uma profundidade muito grande. Só um não tem necessidade de nada, e este um é o Eterno. Todas as demais criaturas precisam da fonte para existirem. E todas as criaturas terão constante necessidade de algo da parte do Eterno para existirem. Por isso o texto relata que nunca cessará o Ebion, ou seja, o pobre, do meio da terra. Muito além do sentido literal de uma pessoa necessitada, sem recursos financeiros, o texto ele traz uma realidade que existem pessoas tão pobres que só têm bens materiais, só têm dinheiro. Ainda assim, ela nunca deixará de ser uma necessitada. Ela sempre precisará estar ligada à sua fonte, recebendo do alto aquilo que ela precisa para viver. Vivemos e continuaremos sobrevivendo segundo o decreto do Eterno. E este algo, do qual sempre teremos necessidade, sempre seremos pobres, conforme registrado na Bessorat Tová, ou seja, nos escritos nazarenos, nas Boas Novas, quando lá se lê pobres de espírito, ou seja, Anavei Ruach. Este pobre de espírito, de alento, este pobre também registrado em Devarim, Deuteronômio capítulo 15 e 11, precisa do seguinte, conforme está registrado em Devarim, Deuteronômio capítulo 8, verso 3.
Ele, o Eterno, te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o man, ou seja, o maná, que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. E isso, amigos, nos leva à quarta parte do nosso estudo, cujo título é As Armadilhas do Olam Hazé, ou seja, do mundo presente. Vamos agora aos comentários do livro A Torá de Moshe, o Rumash da editora Sefer, na página 530, página 530, comentário sobre Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, verso 14, que diz o seguinte: Por isso tudo se orgulhe o teu coração e te esqueças do Eterno teu Deus, quem te fez sair da terra do Mitzrayim, ou seja, da terra do Egito, da casa dos escravos. Sobre esse versículo nos diz o comentarista: Moisés adverte o israelita contra a embriaguez das riquezas e dos prazeres materiais, pois isto o levará à presunção e a esquecer até mesmo o seu Deus. Quando Yeshurun, que é o nome poético de Israel, engorda, dá coices, quando engorda, dá coices, e quando engrossa, fica nédio. Nédio é uma palavra que quer dizer o seguinte, de aspecto lustroso, devido à gordura. E assim, após ficar nédio, abandona o Eterno, que o fez. Isso está registrado em Devarim, capítulo 32, verso 15. Na prosperidade, Israel, o povo de Israel, pode esquecer a sua missão moral mais elevada para se entregar inteiramente aos prazeres materiais e terrenos deste mundo. Segundo o Midrash Yalkut, 915, todas as infelicidades de Israel aconteceram pelo excesso de comer e beber e também pela indolência, ou seja, pela preguiça, pelo desprezo às responsabilidades. Ao povo que atribui à prosperidade a sua própria força, Moisés adverte sobre as catástrofes que lhe ocorrerão desde o momento em que, embriagado pela fortuna, deixar de ouvir, deixar de dar atenção à voz do Eterno. E assim, Moisés os adverte que irão fatalmente adorar a matéria. Comentário sobre capítulo 8, verso 19. E se te esqueceres do Eterno, ou seja, o fato de esquecer a Deus, de olvidar o Eterno, já significa a adoração de outros deuses, de deuses ocultos, das forças do mal, que penetraram ali onde o bem se acha esquecido. O homem tem uma necessidade interna, um impulso que brota do fundo dos seus níveis de consciência, de sua alma. Um verdadeiro instinto que o impede a crer e reconhecer o poder divino, o real alcance do poder divino. Quando o ignora, consciente ou não, sabendo ou não, este impulso segue outras correntes, e assim vemos que esta mesma era moderna que trata de tentar destronar a divindade, diviniza os tronos. Antes, o homem adorava o Eterno, agora adora a si mesmo e a matéria. Isto também se chama idolatria, a idolatria atual que leva a humanidade ao estado de destruição. Observemos, amigos, que o texto ele não critica a existência da riqueza ou da prosperidade. Ele critica o apego exacerbado, exagerado, às questões materiais a ponto da pessoa, do indivíduo, do grupo de instituições esquecerem o que é prioritário, esquecerem o Eterno. E sobre o que tem valor sobre esse tesouro. O nosso tesouro, o tesouro do Filho da Luz, é guardar o nosso coração em meio a qualquer circunstância, seja na fartura ou na escassez. Sobre isso, vamos observar agora o padrão das Escrituras para esta lição que todos nós temos que aprender diariamente. O primeiro texto está em Yeshayahu, Isaías, capítulo 33, verso 6, onde lemos o seguinte: Haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras, abundância de Yeshua, de salvação, sabedoria e conhecimento, e o amor reverente ao Eterno será o teu maior tesouro. Próximo texto, Mishlei Provérbios, capítulo 4, verso 23, onde lemos: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Próximo texto, palavras do Mashiach Yeshua, no Ketuvim Netzarim, nos escritos nazarenos, registradas em Matitear, Mateus capítulo 6, verso 21. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E conforme trouxemos em outras parashot, em outros podcasts, com coração, a Escritura quer dizer sede dos nossos pensamentos. Esse versículo nos mostra, Matitear, Mateus capítulo 6, 21, que onde repousar a nossa atenção, os nossos interesses, onde repousar as nossas intenções, ali também repousará o nosso tempo, a nossa energia. Nesse sentido, principalmente nos dias atuais, onde tudo que é um pedacinho de nós, um pedacinho dos nossos recursos, um pedacinho do nosso dinheiro, um pedacinho da nossa atenção, principalmente nos tempos atuais, devemos estar sempre atentos aos ladrões de tempo e de vida, e também de produtividade. Sejam estes ladrões externos ou internos.
Às vezes, nós nos autossabotamos. Às vezes, estamos andando distraídos e dispersos e acabamos depositando grande parte da nossa energia, do nosso tempo, da nossa disponibilidade, da nossa produtividade nos interesses de terceiros, seja voltados a entretenimento, seja voltados a questões filosóficas. Infelizmente, muitas das vezes, doses cavalares de energia, de tempo, de atenção, de vida, são depositados, são direcionados a coisas vãs, a coisas vazias e fúteis. E sempre devemos procurar o remédio na escritura, daquilo que é produtivo, que é salutar. Só assim estaremos aptos para discernirmos, ou seja, identificarmos aquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato é um tesouro, aquilo que de fato deve ser objeto da nossa maior atenção, do nosso maior interesse. Para quê? Para que ali possamos investir o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos. Nunca podemos esquecer do texto de Lucas, de Luke, capítulo 12, verso 20, que diz o seguinte: e o que tens preparado? Para quem será? Isso, amigos, nos leva à conclusão do nosso estudo, cujo título é As Dores de Parto do Mundo. Conforme temos observado na modernidade, o mundo está convulsionando cada vez mais. E para entender esse fenômeno, vamos ler alguns versos da Escritura que falam sobre essa característica do Olam Hazel, ou seja, do mundo presente, a característica das dores de parto. O primeiro texto está em João capítulo 16, verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de haver nascido um homem no mundo. Próximo texto. Igeret, ou seja, carta de Shor HaShalir, de Paulo, emissário, aos Netzarim que viviam em Roma, Romanos capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Matitiahu, Mateus capítulo 24, verso 8. Estas coisas serão como as primeiras dores de parto. Próximo texto, Yeshayahu, Isaías, capítulo 66, verso 7. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz a filhos sem sofrer? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu as dores de parto, ela deu à luz aos seus filhos. Sou eu, o Eterno, quem faz vir as dores de parto. Será também que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o Eterno, que está falando. E o que esse texto nos traz? É o Eterno que garante as dores de parto do mundo, ou seja, as dificuldades, as dores, o processo difícil, o adverso, o mal, mas também é o Eterno que conduz ao nascimento. É o Eterno que conduz a Geulah, ou seja, a redenção, ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, à era messiânica. É o Eterno quem viabiliza, quem constrói meios para que a Geulah, para que a redenção seja antecipada. Conforme é dito, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, se suportássemos todas as dores, frutos das nossas ações, as consequências das nossas ações, provavelmente toda a carne expiraria. Vivemos tão somente pelo plano salvífico de redenção do Eterno. Não existem méritos em nós. Continuando, o próximo texto está em Oséias capítulo 13, verso 12. A malignidade de Efraim, está toda devidamente calculada, e o seu hatat, o seu pecado, registrado. Conforme falamos anteriormente nesta paraxá, o hatat, o pecado, está quantificado e previsto, e ele atingirá o seu propósito. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada, e o seu pecado, o seu hatat, está registrado. Dores como as da mulher em trabalho de parto te sobrevirão. É uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora se recusa a sair do abrigo do ventre e enfrentar a luz. Ou seja, conforme trazemos de maneira linear, dependesse do homem, o homem não enfrentaria de maneira objetiva a realidade. Ele não sairia para a luz. Continuando, contudo, eu mesmo, o Eterno, os redimirei do poder do Sheol. Da sepultura os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, ó mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Tudo vem do Eterno. O Eterno é fonte de toda redenção, de toda questão adversa, de toda questão benéfica, e tudo seguirá conforme o planejamento, conforme a sinfonia do Absoluto Maestro. Não temos autonomia de alterar sequer uma nota. Tudo está nas mãos do Eterno. Próximo texto, Yohanan, capítulo 16, verso 21. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo porque chegou a sua hora. Aliás, próximo texto, Yeshayahu, Isaías, capítulo 21, verso 3. Eis que minhas entranhas se contorceram de angústia.
Senti como que dores de uma mulher em trabalho de parto. Eis que estou de tal forma transtornado que não posso ouvir claramente, tão perplexo que não consigo enxergar de maneira nítida. Esse texto de Yeshayahu Isaías nos traz uma característica do Aharit Hayamim, ou seja, do fim dos dias. No fim dos dias, devido à perplexidade das pessoas, dos grupos, das instituições, muitas coisas não serão vistas de maneira nítida. Devido à perplexidade, devido ao transtorno que certas situações vão trazer, muitos assuntos importantes, muitos assuntos urgentes serão omitidos, negligenciados. Não serão enxergados, vistos com a devida nitidez. Por isso, não podemos abrir mão da qualidade do nosso trabalho no fim dos dias, no Harit Hayamim. É no solo, é no chão, é no mundo material, no Olam Hazé, que fazemos o nosso trabalho. Existe uma ligação intrínseca, indissociável do homem com o solo e com os nossos calcanhares. Afinal, se pisarmos aqui, o solo devolve. Ação e reação, é o princípio da ação e reação. Precisamos ter passos cuidadosos. Não à toa, toda a criação participa e sofre conjuntamente por causa do peso do Hatat, por causa do peso do pecado. Toda a humanidade deve e deve muito. E somente um relacionamento genuíno com o Eterno, somente um relacionamento genuíno com a Torá, pode remediar esta situação. Sabendo que, apesar dos nossos esforços, sendo de tzadikim ou não, tudo vem do Eterno, não existem méritos pessoais. Porém, permanece a nossa responsabilidade conforme registrado em Vaikra Levítico, capítulo 18. Não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas, pois foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso diante de vós. Até a própria terra se tornou toda impura, e eu, Eterno, castiguei a sua iniquidade, ou seja, o seu desprezo da lei, o seu desprezo da Torá, da lei divina. E a terra, ela vomitou os seus habitantes. Vós, porém, guardareis os meus estatutos e as minhas orientações, e não cometereis nenhuma dessas abominações. Isso é só para o povo de Israel? Não. Olha como é encerrado Vaikra, Levítico, capítulo 18, verso 24. E não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o israelita, natural da terra, tampouco nem o estrangeiro que habita entre vós. E por que o Eterno diz isso? Porque está registrado em Vaikra, Levítico, capítulo 24, verso 22, o seguinte: uma mesma lei, um mesmo proceder, um mesmo regulamento tereis. Assim será o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, uma só lei, tanto para o estrangeiro da terra, aliás, para o natural da terra, quanto para o estrangeiro. E voltando, amigos, para encerrar o nosso estudo, para a primeira parte, voltando para a primeira parte do nosso estudo, quando falamos que em meio à calamidade, em meio a guerras, em meio a dores de parto, o Eterno mandou Jeremias ir Miarro comprar um terreno. Vamos ver agora, na conclusão do nosso estudo, onde aquilo tudo terminou. Em Irmiarro, Jeremias, capítulo 32, verso 15, lemos o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, o Deus de Israel: casas, campos e vinhas serão comprados novamente nesta terra. Enquanto o povo estava preocupado com a guerra, com a calamidade, com a fome, com a falta de água, em serem levados para o cativeiro, para o exílio na Babilônia, o Eterno já estava falando: guarda, documenta isso, porque casas serão novamente compradas nessa terra. A história não vai terminar aqui. E este é um patamar, uma percepção, uma realidade que muitos de nós perdem de vista em meio à calamidade. A esperança de dias melhores, a esperança de um futuro melhor, a esperança de restauração. Não podemos jamais perder a esperança, porque o Eterno está no controle de todas as coisas. Mesmo em meio à calamidade, o recado ele é claro: tudo está prestes, está na iminência de mudar. Conforme registrado em Isaías, capítulo 33, verso 6, conforme já lemos. Haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e amor reverente ao Eterno será o teu maior tesouro. Repetindo, haverá segurança e estabilidade. Tudo que não existe hoje, tudo que perseguimos com lágrimas e sangue, o Eterno nos assegura que um dia atingiremos este patamar, não no Olam Hazé, não no mundo presente, mas no Olam Habá. E esta, amigos, é a nossa conclusão do estudo de hoje. Precisamos aumentar a qualidade do trabalho prestado. Não podemos nos conformar com aquilo que está precário no Olam Hazé, no mundo presente. Mesmo em meio a situações problemáticas, mesmo em meio a calamidades, o Eterno não deixa de ser Deus, não deixa de ser soberano. E o Filho da Luz não deixa de ser Filho da Luz. Todo Filho da Luz, em meio a calamidades ou não, ele aumenta gradativamente, passo a passo, o seu brilho. No passado, o povo de Israel venceu inúmeros desafios, desafios que persistem até hoje. E eles seguiram enfrentando e vencendo todos esses desafios. E isso não é mérito do povo de Israel. A Escritura e a realidade não compactuam com um sistema meritório. Tudo é misericórdia do Eterno.
que são a causa final e principal de nós não sermos consumidos. Shalom, shalom, amigos, Lehitraot. Eu vou deixar nos comentários, aliás, na descrição deste episódio, desse podcast, os links para você acompanhar outros estudos em andamento, para você acompanhar os estudos sobre a Ribonut Shel Elohim, ou seja, sobre o real alcance da soberania divina. Também vou deixar links para você acompanhar artigos que nós estamos escrevendo para responder à pergunta: vocês são messiânicos? É um arquivo didático histórico que está virando, graças ao Eterno, um livro que será, segundo a vontade do Eterno, disponibilizado para todos. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.